é ver a igreja cantando, né? Sendo conduzida no louvor e cantando juntos, sem timidez, sem vergonha do Evangelho. O texto que nós vamos abordar hoje vai falar sobre isso. Romanos, capítulo 1, verso 16 ao 17. Romanos, capítulo 1, verso 16 a 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu sei que o Evangelho, ele é suficiente, né? O Evangelho dispensa qualquer comentário extra. Mas, irmãos, há algumas ilustrações que nos ajudam a fixar as verdades do Evangelho no nosso coração e na nossa alma. Eu estou falando isso porque eu trago aqui uma história de dois irmãos em que o irmão mais novo sentia vergonha do irmão mais velho. O irmão mais novo, ele fugiu e o irmão mais velho corre atrás desse irmão mais novo e se joga na frente de um carro para protegê-lo. Ele é atropelado, as marcas, as cicatrizes no seu rosto são feias, fica defeituoso, ele agora é manco. E todas as outras crianças, todos os outros homens olham para o irmão mais velho com um certo desprezo, com uma certa vergonha. O irmão mais novo cresce com vergonha do irmão mais velho, até que um dia ele descobre a feiura do seu irmão. Ele sabe que por detrás daquela feiura algo nobre foi feito. O irmão mais velho se sacrifica pelo irmão mais novo. Assim é com a igreja. O nosso Senhor, o nosso Deus, coloca Cristo na vergonha da cruz. Ele sangra, ele experimenta dores horríveis, enquanto o irmão mais novo, a igreja, nós, muitas vezes, nos envergonhamos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós nos envergonhamos do poder de Deus. Olha aí, leia comigo mais uma vez. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós vimos no domingo passado a oração do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, verso 8, até o verso 15. Vimos especificamente no final da oração que ele tem o desejo de visitar esses irmãos, mas que ele foi impedido de assim fazê-lo por algum motivo. Ele vai dizer lá que ele quer visitá-los por quê? Porque é devedor do Evangelho. Ele tem uma dívida. A dívida que é de fazer ecoar a pregação do Evangelho. Ele também deseja estar com estes irmãos porque o Evangelho é poder de Deus. São esses dois motivos. Primeiro, ele quer visitar os irmãos porque ele é um devedor do Evangelho. E segundo, porque o Evangelho é para ele e para nós também, para aqueles irmãos romanos, o poder de Deus. E aí, a primeira coisa que Paulo vai dizer aqui é: não me envergonho. Ele está dizendo para esses irmãos: não me envergonho do Evangelho. Não se envergonhar, porque
O Evangelho é o poder de Deus. Não se envergonhar, porque o Evangelho é a justiça de Deus. Não se envergonhar por estes motivos. A palavra utilizada aqui pelo apóstolo Paulo, vergonha, me envergonhar, é uma palavra comum. Ela aparece na Escritura Sagrada. Diversas vezes ela foi utilizada num contexto para a pregação do Evangelho. Envergonhar-se é o mesmo que encobrir-se de uma questão moral. Envergonhar-se é o mesmo que encobrir-se por algo que nos faz ficar constrangidos. É como colocar uma roupa a fim de nós nos escondermos. Algumas pessoas aqui têm vergonha. Tem vergonha de falar com estranhos, de conversar com estranhos, se sentem tímidos, não querem se expor, têm dificuldades. A pessoa é introvertida, ela fecha no seu mundinho, ela tem vergonha. A vergonha leva essa pessoa a encobrir-se, a fugir de algumas situações. Ela não quer ficar exposta. E o que Paulo está dizendo aqui é: não tenho vergonha. Não tenho vergonha alguma do Evangelho. Não tenho um pingo de vergonha do Evangelho. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, também falou sobre vergonha, alertando a nós sobre o perigo de ter vergonha. Em Marcos 8, do capítulo 8, verso 38, Cristo nos alerta dizendo: preste atenção, qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Mas ainda, Cristo repete a mesma lição em Lucas, capítulo 9, 26, dizendo: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e no o Pai e dos santos anjos. Paulo está ensinando aqui algo que Cristo já havia orientado sobre a vergonha. Paulo diz a Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, diz Paulo, participa comigo dos sofrimentos. Não tenha vergonha. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Esse é um tema recorrente nas Escrituras Sagradas. Não te envergonhe do Evangelho. Não te envergonhe das algemas por causa do Evangelho. Se envergonhe de pecar, mas não do Evangelho. Paulo não se envergonha. Paulo não tem vergonha alguma do Evangelho. Para o mundo, irmãos, o Evangelho é uma grande vergonha. O Evangelho é algo vergonhoso. Nós percebemos isso nas piadas que são feitas acerca do Evangelho, nas piadas que o mundo faz do Evangelho. Para muitos, o Evangelho é uma vida de escravidão. Para muitos, o Evangelho é uma vida infeliz, uma vida escrava, uma vida que não faz sentido. E isso é o que é? Isso é ter vergonha do Evangelho. O mundo tira sarro, o mundo tira a onda com o Evangelho. O mundo mostra sua vergonha pelo Evangelho quando vive contrário às obras de Cristo, quando vive contrário à palavra de Cristo. O mundo sente vergonha, desprezo pelo Evangelho. O próprio apóstolo Paulo já sentiu vergonha, Aline, do Evangelho. Ele se envergonhou do Evangelho quando perseguia os cristãos. Ele tinha vergonha daquela seita chamada cristianismo e perseguia os cristãos porque eles pregavam dizendo que o Evangelho está lá atrás, anunciado no Antigo Testamento. Paulo se envergonhou do Evangelho. Mas aquele que antes tinha vergonha, agora não mais se envergonha do Evangelho. Ele ama o Evangelho, ele vive pelo Evangelho. E nós também, irmãos,
não podemos nos envergonhar do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus. Não devemos nos envergonhar daquilo que é o poder do nosso Senhor, aquilo pelo qual nós somos salvos. Não podemos nos envergonhar de Cristo, pois o Evangelho, o poder de Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos envergonhamos muitas vezes do Evangelho. Nos envergonhamos do Evangelho quando temos a oportunidade de falar dele, do Evangelho, e nos calamos. Não falamos por timidez, por vergonha do Evangelho. Nós nos envergonhamos do Evangelho quando nos escondemos, quando nos encobrimos de falar do Evangelho. Nós nos envergonhamos do Evangelho quando não agimos em conformidade com ele, com medo de sermos excluídos. A palavra agora é anulado, né? Alguma coisa assim. Cancelado. Nos envergonhamos do Evangelho quando não agimos em conformidade com ele para sermos recebidos com grado pelo mundo. Quando rimos de uma piada imoral, para que uma pessoa não nos leve a mal e nos exclua do convívio. Agimos com vergonha do Evangelho quando falamos palavrão para ser incluído no grupo. Sentimos vergonha do Evangelho quando assistimos coisas imorais, porque todo mundo está assistindo e aquilo parece belo aos olhos do mundo. Nós nos envergonhamos do Evangelho para não destruir uma vida social, para não nos afastarmos de pessoas, dos amigos que zombam, que têm vergonha do Evangelho. No fundo é isso. No fundo, nós temos vergonha do Evangelho. Eu me envergonho do Senhor Jesus Cristo. Me envergonho de Cristo porque não quero falar de Cristo. Não quero viver conforme a palavra de Cristo. Temos vergonha. Igrejas têm vergonha do Evangelho. Quando? Quando deixa de lado a centralidade do Evangelho por causa de qualquer coisa, eles têm vergonha do Evangelho. Igrejas trocam a centralidade do Evangelho por programações. Igrejas trocam a centralidade do Evangelho por prosperidades, por milagres, por curas. Igrejas têm vergonha do Evangelho quando? Quando fazem campanhas, entretenimento, quando promovem experiências. Quando o culto é regado pelas músicas, nós temos vergonha do Evangelho com essas coisas. As igrejas, muitas igrejas, usam destas coisas para atrair pessoas com vergonha do Evangelho. E com vergonha do Evangelho é isso mesmo. Com vergonha do Evangelho eu não falo do Evangelho, eu não falo de Cristo. A vergonha é tal que eu não quero nem mesmo que ninguém saiba do conteúdo da minha pregação. É a vergonha do Evangelho. Não há problemas em fazer programações. Mas isso não pode ser o centro da igreja. As músicas não podem ser o centro do culto. Os relacionamentos não podem ser o centro de uma igreja. A pregação do Evangelho, Cristo anunciado, ele deve ser o centro da igreja. O problema está aqui. Porque renunciar ao Evangelho, ter vergonha do Evangelho, é ter vergonha de Cristo. É ter vergonha, Victor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, daquele que é o poder de Deus. Quando nos envergonhamos do Evangelho, nos envergonhamos da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O autor de Hebreus, capítulo 6, verso 6, diz que o Filho de Deus foi exposto à ignomínia
Ou seja, o Filho de Deus foi envergonhado diante do mundo para que nós não fôssemos envergonhados diante do Pai. Portanto, não podemos nos envergonhar deste Evangelho. Não podemos nos envergonhar de Cristo, da obra de Cristo. Nós não nos envergonhamos de falar dos políticos. Nós não nos envergonhamos de falar do nosso time de futebol. E por que nos envergonhamos da pregação do Evangelho? Por que nos envergonhamos de Cristo? Por que nos envergonhamos de viver Cristo? Quando a gente entender o que é de fato o Evangelho, quando nós entendermos o que Ele é, o que Cristo é, o que Cristo fez de fato por nós, nós não vamos nos envergonhar. Não haverá motivos para nos encobrirmos. Não haverá motivo para fugirmos. Não haverá motivo para nos escondermos. Há muitos irmãos que acham que o Evangelho é apenas uma ideia, algo que eu recebo conta-gotas na igreja dominicalmente, mas que não vai fazer nenhum sentido na minha vida. E isso é viver envergonhadamente. É viver com vergonha do Evangelho. O Evangelho é o maior plano de Deus para a sua criação. No Evangelho, Deus restaura a sua glória que foi corrompida pelo pecado. De fato, irmãos, a mensagem da cruz, ela é uma grande loucura, mas para nós não é motivo de vergonha e de escândalo. Para nós é a sabedoria de Deus, como nós cantamos aqui hoje. Por quê? Porque Deus opera a nossa salvação. Ele opera a salvação no nosso coração. Ele aplica a salvação mediante o Espírito no nosso coração e alma. Este é o poder de Deus. Portanto, se você entender isso, mesmo que passe o ridículo na rua, mesmo que pareça inapropriado tomar o tempo de uma pessoa para falar do Evangelho, não se esconda. Não se cubra, não se envergonhe do Evangelho. Não devemos nos envergonhar nem intelectualmente. Alguém confessou para mim há pouco tempo que não tinha dificuldade em ir à igreja porque achava a fé cristã uma fé ignorante, de pessoas ignorantes, de pessoas manipuladas. Não podemos nos envergonhar do Evangelho, nem intelectualmente. O Evangelho não é inferior ao mundo. O Evangelho é superior e muito. Ainda que a gente não compreenda todas as coisas, o Evangelho compreende todas as ciências. Percebe o poder do Evangelho? Paulo diz que em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É a sabedoria de Deus. Ele é o Criador do mundo. E é a partir dele que o mundo deve ser interpretado. Paulo não se sentiu envergonhado. Paulo não se intimidou quando esteve no Areópago diante dos homens mais sábios do seu tempo. Paulo não se acovardou de pregar o Evangelho quando esteve em Roma, a capital dos intelectuais. Nós não devemos nos envergonhar. Não devemos. Não podemos sucumbir diante da guerra intelectual do nosso tempo, porque o Evangelho pode transformar o meu coração, o seu coração, a nossa história, a nossa família, a nossa igreja. O Evangelho pode transformar o mundo. É o poder de Deus. Não é isso que diz aí, verso 16? O Evangelho é poder de Deus. Quando entendermos isso, não nos envergonharemos, meu irmão. Não sentiremos vergonha, constrangimento pelo Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus para salvação. Olha isso. Salvação de todo aquele que crê. No verso 16.
Essa é a afirmação de um homem que sabe o que é o Evangelho, ele sabe o que está falando. Paulo está dizendo aqui que não há outra coisa, outra maneira para salvar o homem, que não existe outro poder para a salvação do homem. Os homens buscam, vivem procurando poder, eles querem poder, eles acham que vão encontrar poder em si mesmo. Alguém disse que essa é uma presunção tão ridícula quanto achar que um guardanapo pode enxugar a terra. Buscar poder em si mesmo é arrogância. Assim como buscar viver uma vida longe, distante do Senhor, ignorando o Evangelho, com vergonha do Evangelho, é uma presunção ridícula. Olha, os homens buscam poder para a sua salvação nas obras. Os homens buscam poder da salvação nas suas experiências, seja ela com Deus ou fora. Os homens buscam poder no campo intelectual, nas filosofias deste mundo. O homem busca poder nos remédios. O homem busca poder no dinheiro. O homem busca poder em milagres. Paulo está dizendo aqui que há um poder sim, mas esse poder é o poder de Deus. É o Evangelho. Esse é o poder para a salvação de todos aqueles que creem. A salvação aqui é um processo da graça de Deus em nossos corações. A justificação pela fé, a adoção, a santificação, a glorificação, tudo isso é uma obra contínua, mas uma obra do Senhor. Nós somos salvos do poder do pecado, do poder condenatório, dos efeitos do pecado, por Deus. A salvação aqui é uma salvação ampla, e o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação, bem como também para tudo mais da nossa vida, tudo mais que nós fazemos. Se você lida hoje com um problema familiar, o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para lhe ajudar nesse problema. É o poder de Deus que pode te socorrer. Se você lida aqui com as dores, com a ansiedade que incomoda o coração e a alma, é o poder de Deus que vai ajudá-lo. É o poder de Deus que vai transformar a situação. Se você luta contra um pecado específico, não existe outro remédio senão o poder de Deus. É o poder de Deus que vai libertar você. É o Evangelho. É Cristo, irmãos. O poder de Deus para a salvação que abrange o todo da nossa vida. Seremos tolos tentar substituir o poder de Deus por qualquer outra coisa. Somos tolos tentando buscar refúgio para nossa alma, no nosso coração, em outra coisa, senão no poder de Deus. Paulo nos lembra essa verdade aqui. Não podemos substituir o Evangelho por nada, por outra coisa. Quando a gente faz da igreja, um consultório médico, quando a gente faz da igreja um mercado, quando a gente faz da igreja uma empresa, nós estamos dizendo para o mundo que nós temos vergonha do Evangelho. Quando o Evangelho deixa, esse poder de Deus deixa de ocupar o centro da igreja e colocamos outras coisas, nós estamos dizendo para o mundo, olha, eu tenho uma mensagem, mas tenho vergonha dela.
o que a gente usa na igreja para atrair as pessoas, não mantém as pessoas em Cristo. Se a gente não usar Cristo, se não pregarmos o Evangelho, se não mostrarmos o poder de Deus à igreja vai atrás de qualquer... Pessoas vão para a igreja atrás de qualquer coisa, menos Cristo. Se o nosso método deixa Cristo de fora, as pessoas serão atraídas por coisas. Estarão satisfeitas com coisas que não é o Evangelho. No entanto, quando a gente usa Cristo, quando o poder de Deus é evidenciado no meio da igreja, as pessoas são atraídas pelo Senhor. Elas passam a amar mais o Senhor. Elas querem conhecer mais do Senhor. Elas vivem uma vida devotada ao Senhor. E é esse poder que devemos nos apropriar. Não são as coisas. Não é a diversão. Não é a diversão para atrair pessoas à igreja. Eu vou ter sempre que manter a igreja alegre. Sempre teremos que promover festas, alegrias. Não é o emocionalismo que deve atrair as pessoas, porque senão teremos que insistir numa mensagem motivacional dentro da igreja para segurar as pessoas. É Cristo, irmãos. A nossa ferramenta de trabalho é o poder de Deus. É Cristo. Quando usamos o Evangelho para atrair as pessoas, é a Cristo que as pessoas vão, é a Cristo que as pessoas são atraídas, é em Cristo que as pessoas se agarram. Mas quando usamos qualquer outra coisa, teremos que viver na escravidão de substituir coisas por mais coisas, a fim de manter pessoas na igreja. Mas se cremos no poder do Evangelho, o nosso culto vai ser centrado no Evangelho. A própria liturgia, a estrutura da liturgia, chama o homem ao Evangelho, convoca o homem à adoração. O homem afastado de Deus, distante da presença do Senhor, ele confessa os seus pecados. Deus dá a certeza deste perdão e agora cantamos alegres na presença do Senhor e ouvimos a sua voz por meio da pregação do Evangelho. Isso é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus para a salvação que tanto necessitamos. A fé vem por onde? E o ouvir da palavra, da pregação do Evangelho, da pregação do poder de Deus. O poder que transforma o nosso coração, que faz um homem iracundo um homem manso, que faz um homem adúltero um homem fiel, que faz um homem ansioso um homem confiante no Senhor, que faz do homem dominado pelos vícios um homem equilibrado. É o que faz do homem ladrão um homem doador. É o poder. É esse o poder de Deus. O poder de Deus que faz o homossexual virar um homem bíblico. Percebe o poder de Deus? É esse poder que transforma a vida do homem. Não adianta estarmos na igreja e não experimentarmos este poder. Não adianta estarmos na igreja e não nos agarrarmos com esse poder. Um poder que não se manifesta em cambalhotas, um poder que não se manifesta com arrepios, mas um poder que se manifesta numa vida santa, numa vida que ama o Senhor, numa vida que é devota a Deus, uma vida que adora ao Senhor. Irmãos, que o Senhor transforme o nosso coração e a alma, a ponto de não nos envergonharmos desta mensagem, de não nos envergonharmos deste poder, que nos apropriemos do poder do Senhor, que nos leva a amá-lo, desejá-lo, como algo
mais sublime e importante da nossa vida. O apóstolo Paulo diz: não me envergonhe, olha aí comigo, verso 16 a 17. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Esse evangelho, ele é poderoso. Ele é poderoso porque ele manifesta a justiça de Deus. Sabe, às vezes achamos que o nosso maior problema na vida é a nossa conta bancária. Às vezes achamos que o nosso maior problema na vida é a nossa enfermidade, a nossa doença. Achamos que o nosso maior problema na vida são as pessoas que nos importunam, que nos perseguem. E não é. Alguém que vai atribuir o seu problema, o grande problema da vida, vai buscar a resposta numa teologia chamada da teologia da prosperidade. Alguém que entende que o maior problema da sua vida é uma doença, ele vai buscar no Evangelho curas, sinais, prodígios, maravilhas. Aqueles que acham que o seu maior problema na vida são as pessoas que o importunam, ele vai buscar um evangelho de alta ajuda para resolver todos os seus problemas. Paulo aqui, irmãos, está falando do maior problema do homem. Um problema que só o evangelho vai tratar. O nosso maior problema não são as coisas desta vida, desta terra, é o nosso pecado. É o nosso coração distante do Senhor. E é só no evangelho que essa justiça é manifesta. Não querendo entrar no sermão de logo mais, mas o verso 18 de Romanos fala que, preste atenção, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Olha, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Se os homens detêm a verdade pela injustiça, é no Evangelho, é no poder de Deus que temos revelado a justiça de Deus. Essa justiça, ela tem aqui 3 características. Ela pode ser considerada em termos de atributos divinos. Aquilo que Deus é, o Senhor, Ele é justo. Pode ser entendido, compreendido também, em termos das suas ações, das obras realizadas por Deus. Ele é justo em todas as suas obras. Mas a justiça de Deus pode ser entendido também em termos daquilo que Ele nos dá. Em termos daquilo que Ele declara sobre nós. Nós somos justos, justificados nele. Paulo está mostrando aqui que o Evangelho é tudo isso. Paulo está mostrando aqui para nós que o Evangelho é suficiente para nós. Paulo está mostrando aqui que todos os aspectos da justiça de Deus são reconhecidos nele. O atributo de Deus, a obra de Deus, a dádiva de Deus. No Evangelho, manifesta na cruz. Ali está a justiça. A justiça do nosso Deus. Um Deus que ama e um Deus que é justo. Ele aponta para a cruz como um lugar em que o amor de Deus e essa justiça se combinam. E aquilo que era irreconciliável, agora foi reconciliado com Deus. A maior manifestação da justiça de Deus se deu no Evangelho da cruz.
naquele evangelho que estamos agora celebrando, que mostra a realidade da obra de Cristo, um Cristo moído, partido, um sangue derramado. Mas a justiça aqui também aponta para a manifestação do grande dia de juízo. E Paulo diz que diante dessa realidade, o Evangelho é para aqueles que são injustos. São injustos. Irmãos, Deus não é como os juízes do nosso tempo. Deus não é como os juízes corruptos do nosso tempo. Deus não é como os juízes incapazes de julgar. Não é como os juízes incompetentes, imorais, corruptos. Deus é um justo juiz. Ele não permitirá, Ele não vai absolver o pecador impenitente, mas Ele vai providenciar um advogado para todo aquele que se arrepende. Para todo aquele culpado seja tido por inocente. Nós podemos nos inquietar, e devemos, com as injustiças no mundo. Os juízes terrenos nos impedem, a maldade deles, eles julgam a maldade, mas o justo juiz prometeu aqui que julgará todas as obras, que nada passará. A injustiça nos homens, a injustiça em nós. Diante de Deus, todos nós somos injustos. Todos nós carecemos da sua graça. E é isso que o Evangelho nos oferece. A justiça de Deus para aqueles que reconhecem a sua própria injustiça. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para salvar os que creem. O Evangelho é o poder de Deus para salvar os que creem. A crença aqui é fundamental. A fé na justiça de Deus é uma graça. A fé na justiça de Deus é um dom de Deus. É um favor de Deus. A fé é aqui uma evidência para experimentarmos este poder, nos apropriarmos deste poder, desse Evangelho tão poderoso. Que nem aquilo que nós não conseguimos fazer, o Senhor faz. Por isso que a fé é um dom, é um presente. É por isso que Paulo cita Abacuque 2,4, o justo viverá por fé. Uma melhor tradução seria, aquele que pela fé é justo, viverá. Repare, aquele que pela fé é justo, viverá. O que Paulo está dizendo é que a vida cristã, do começo ao fim, deve ser vivida pela fé. Do início ao fim, fé. Do primeiro momento que eu creio, até o último suspiro da minha vida, tudo deve ser vivido em fé. Vida, salvação, vida, justiça, tudo, do início ao fim, é fé. Tanto uma como a outra é dado por Deus. Pela fé somos justificados, pela fé somos santificados, pela fé acordamos pela manhã disposto a viver para a glória de Deus. Do início ao fim, fé. E fé não somente nas coisas extraordinárias, sabe? Fé também nas coisas mais comuns da vida. Quando eu acordo desanimado, quando eu acordo sem coragem para levantar da cama, eu preciso do Senhor para que alimente a minha fé, para que me encoraje. Quando estou lutando contra o pecado, o que eu preciso? Fé. Eu preciso crer nas promessas do Senhor. Eu preciso usufruir dos benefícios da obra do Senhor. Fé não é apenas para o extraordinário. Fé é para o ordinário. O justo viverá por fé.
Paulo está citando Abacuque. E o que Abacuque diz para nós? O justo viverá por fé. Ou seja, a salvação também no Antigo Testamento era pela fé e não pelas suas obras ou obediência, mas pela fé somente em Cristo. Considerar sua obra na salvação e não o poder de Deus é profanar o nome de Deus. É ter vergonha da obra do Senhor. É querer nos esconder nas nossas próprias capacidades, nas nossas próprias arrogâncias. O justo viverá por fé, de fé em fé, na dependência do Senhor, não na nossa autossuficiência, não na crença em nós mesmos, não na crença nas nossas habilidades, não na crença naquilo que eu posso fazer, mas em Cristo. Você crê? Você crê no poder de Deus? Você crê nesse evangelho aqui? Então, quando nos dilemas da vida, quando nos embates da vida, busque o evangelho. Busque pelo poder de Deus que pode te nortear, te orientar a lidar com as dificuldades. Busque se refugiar na palavra do Senhor, não em qualquer outra coisa, mas no Senhor, porque nós cremos que, como poder do Senhor, a Escritura, o Senhor Jesus Cristo é suficiente para nós. Cristo basta. Busca ajuda para a sua alma, diante do desespero, nas suas angústias, nos seus sofrimentos, diante da luta contra o pecado. Você sabe, irmão, onde buscar refúgio. É no poder de Deus, é no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é no Senhor que nós nos escondemos. Não devemos nos envergonhar. Em qualquer situação, o que você precisa é reconhecer este poder. Lembre-se que o problema do seu coração, o problema da sua família, o problema dos seus relacionamentos só pode ser resolvido com o poder de Deus, com o poder do Evangelho, com a pregação de Cristo. Nós precisamos deste poder. Nós precisamos buscar por esse poder, porque ele é o Evangelho. Do contrário, nós desfaleceremos na nossa caminhada. Creia no Evangelho, no poder do Evangelho que nos torna justos, na justiça de Cristo, não a nossa. Faça assim e você estará salvo. Faça assim e você gozará da eterna segurança em Jesus Cristo. Entregue-se, lance a sua vida aos pés daquele que é o poder para salvar, Cristo Jesus. Lembra da história? Não podemos nos envergonhar do nosso irmão mais velho. Não podemos nos envergonhar daquele que sofreu a cruz. Não podemos nos envergonhar daquele que amargou dores profundas na alma na cruz. Não podemos nos envergonhar daquele que o corpo foi partido. Daquele, como diz Isaías, ficou transfigurado de dor. Não podemos nos envergonhar daquele que sofreu o inferno por nós. Não podemos nos envergonhar do nosso irmão mais velho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ame a Cristo. Ame a sua palavra. Ame a pregação do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho, porque ele é poder. Poder de Deus. A gente fica impressionado, né? Com Hiroshima, né? Aquela explosão. Esse poder dessa bomba destrutiva é nada
perto do poder do Evangelho que pode transformar a sua vida, a sua história e a história de tantos outros. É só o poder de Deus. Não se envergonhe. Vamos orar?